Olá pessoal, bem-vindos a mais uma reportagem do canal Animal TV. Eu vou apresentar para vocês os maiores animais do mundo, as grandes baleias. Vamos conhecer as maiores espécies que existem. As baleias são mamíferos marinhos que pertencem à ordem Cetácea, que se divide em duas subordens: os misticetos, que reúnem as verdadeiras baleias, e os odontocetos, que agrupam os golfinhos, os botos e o cachalote. A diferença entre os dois grupos é que os odontocetos possuem dentes na boca, enquanto os misticetos têm fileiras de cerdas ou barbatanas, usadas para filtrar seu alimento, principalmente plâncton e pequenos peixes. Respeitando essa divisão, deixamos o cachalote fora do ranking das maiores baleias do mundo. Embora ele seja um cetáceo e se pareça com uma baleia, do ponto de vista biológico, não pode ser enquadrado nesse grupo, que é exclusivo dos misticetos. Baleia mink. Pode atingir de 7 a 8 metros de comprimento. Pesa até 9 toneladas. A baleia mink divide-se em duas espécies, cada uma presente em um hemisfério. Sua principal característica morfológica é a cabeça estreita e pontiaguda e o corpo afilado e hidrodinâmico, podendo nadar bem rápido. Quando está caçando seu alimento, é capaz de ficar 20 minutos submersa. Ela é facilmente observada, porque costuma se aproximar bastante das embarcações. A baleia mink é a menor das grandes baleias. Mink era o nome de um caçador de baleias norueguês, que costumava mentir sobre o tamanho das baleias que caçava. Por isso, seus colegas batizaram a menor delas com seu nome. Ocorre em águas brasileiras, de maio a novembro, com maior pico entre junho e setembro. Baleia de Braide. Pode atingir de 12 a 15 metros de comprimento. Pesa entre 12 até 25 toneladas. A baleia de Braide não tem ciclos migratórios e passa o ano todo em águas tropicais e subtropicais. Seu nome é uma homenagem a John Braide, que ajudou a construir o primeiro porto baleeiro na África do Sul. A baleia de Braide pertence ao mesmo grupo das baleias azuis e das baleias jubarte, e é bastante semelhante a um parente próximo, a baleia sei. Geralmente aparece individualmente ou em pares. Às vezes formam grupos de até 20 animais, geralmente em torno de algum local de alimentação. Essas baleias são bem ativas na superfície da água, muito mais do que seus parentes as baleias sei. Tem 2 orifícios no alto da cabeça por onde respiram, chamados de espiráculo. Só se tornam maduras para reprodução entre 8 a 11 anos de idade. Baleia cinzenta. Ela pode alcançar de 14 a 15 metros de comprimento. Pesa até 35 toneladas. É encontrada apenas no Pacífico Norte. Essa espécie faz um dos maiores ciclos migratórios entre todos os animais do planeta. Todos os anos, grupos de baleias cinzentas nadam do Mar de Bering no Alasca, onde se alimentam no verão, até a costa do México, local escolhido para acasalamento. Essa viagem é de 20 mil quilômetros, ida e volta. Gosta de comer pequenos animais, incluindo krill, um pequeno camarão, plâncton e moluscos. Ao contrário de outros cetáceos, a baleia cinzenta tende a alimentar-se junto ao fundo do mar, onde agita a água para levantar material do fundo, de onde consegue filtrar os seus alimentos. A pele da baleia cinzenta é manchada de cinza escuro e cinza claro, embora tenham sido observados alguns indivíduos esbranquiçados. As fêmeas tendem a ser maiores que os machos, talvez porque são elas que criam e cuidam dos filhotes.
Baleia jubarte. Mede entre 12 a 16 metros, sendo que o maior exemplar já visto possuía 19 metros de comprimento. Pesa entre 35 a 40 toneladas. É bastante comum na costa brasileira, para onde nada no verão a fim de acasalar. A jubarte tem como aspecto marcante as enormes nadadeiras peitorais, que podem chegar a 5 metros de comprimento. Por conta da caça indiscriminada, a população dessa espécie, conhecida por seu temperamento dócil, caiu de 150 mil indivíduos no século passado para cerca de 25 mil animais atualmente. É conhecida por seus comportamentos aéreos e outros mais realizados na superfície, o que as torna popular no turismo de observação de baleias. Machos produzem cantos complexos que duram de 10 a 20 minutos, com a finalidade de atrair as fêmeas para acasalar. As baleias jubartes migram mais de 25 mil quilômetros a cada ano das áreas de alimentação para as áreas de reprodução. Ela gosta de comer pequenos peixes e crio. Elas têm um vasto repertório para caçar seu alimento, incluindo a técnica de redes de bolha. Vários animais formam um círculo abaixo do cardume de peixes e todos, ao mesmo tempo, soltam bolhas de ar, formando uma cortina de bolhas onde o cardume fica preso. Dessa maneira, eles conseguem abrir a grande boca e caçar esses peixes como se fosse uma grande rede de pesca. Baleia franca do norte. Mede entre 13 a 16 metros de comprimento e pode pesar de 30 até 80 toneladas. O esguicho de uma baleia franca do norte é inconfundível. Pode chegar a 8 metros de altura e tem a forma da letra V, graças aos 2 orifícios que ela possui na cabeça, chamados de espiráculos. Outra característica da espécie são as calosidades ou verrugas existentes no alto e nas laterais da cabeça. Elas funcionam como uma espécie de impressão digital. Cada animal tem a sua. Apesar de originalmente ter sido comum por todo o Atlântico Norte, é hoje em dia encontrada essencialmente ao longo da costa norte-americana, sendo que a população do Atlântico Norte europeu está criticamente ameaçada. Calcula-se que exista apenas 400 animais. Sua caça, que foi muito abundante no passado, era bastante popular, devido aos animais abatidos ficarem flutuando depois de mortos, ao contrário de outras espécies de baleia, facilitando o trabalho dos baleeiros. Baleia franca do sul. Os machos dessa espécie chegam a 16 metros de comprimento, já as fêmeas a 18 metros. Pesam entre 30 até 80 toneladas. Os machos dessa espécie são os donos dos maiores testículos do reino animal. O par de testículo pesa 1 tonelada. Como se desloca muito lentamente, era uma presa fácil na época da caça às baleias. Por isso foi quase extinta na primeira metade do século XIX. Estima-se que 45 mil foram mortas. Mas desde meados do século passado, essa espécie é protegida por convenções internacionais. Também é conhecida como baleia franca austral. Durante os meses de verão, podem ser vistas na Antártica. No inverno, migram para o norte para se reproduzirem, podendo ser vistas junto às costas da Argentina, Austrália, Brasil, Chile, Moçambique, Nova Zelândia e África do Sul. Estima-se que a população esteja entre 7 a 8 mil animais. Desde que a caça a essas baleias foi proibida, seu número aumenta anualmente, cerca de 7%. Conseguem ficar submersas por 50 minutos. Os filhotes nascem com peso aproximado de 1 a 1,5 tonelada e medem de 5 a 6 metros de comprimento. Baleia sei. Chega a 20 metros de comprimento e pode pesar 45 toneladas.
É encontrada praticamente em todos os oceanos. Ela só evita as águas geladas dos polos. É um dos cetáceos mais velozes do mundo, capaz de atingir mais de 50 km por hora. Mas não gosta muito de mergulhos profundos. Costuma se alimentar em águas próximas da superfície e permanece submersa por no máximo 10 minutos. Foi bastante caçada no passado. Segundo algumas contagens, entre o fim do século XIX e o fim do século XX, cerca de 238 mil animais foram mortos. É uma espécie internacionalmente protegida, apesar da caça limitada ainda ocorrer sob os controversos programas de pesquisa conduzidos pela Islândia e pelo Japão. A contagem de baleias sei ocorrida no ano de 2006 mostrou que existem aproximadamente 54 mil animais. Baleia da Groenlândia. Pode atingir 18 metros de comprimento e pesar até 100 toneladas. Recebe esse nome porque só é vista em torno dessa grande ilha localizada no Atlântico Norte. É uma baleia robusta e capaz de quebrar placas de gelo de 30 centímetros de espessura quando vem à superfície. É uma das poucas espécies de baleias capaz de ter mais de um filhote por gestação. É uma baleia de cor escura, que não tem a nadadeira dorsal que fica nas costas. São conhecidas por sua longevidade, podendo viver mais de 200 anos. Baleia Fin. Chega a 26 metros de comprimento, embora haja relatos de espécimes com 27,3 metros. Pesa até 70 toneladas. Está em segundo lugar entre as maiores baleias do mundo. Ela é capaz de viver mais de 100 anos de idade. É recordista em longevidade. Outra curiosidade sobre ela é seu poder de comunicação. Os pulsos de baixa frequência que emite são tão fortes que outra baleia da mesma espécie consegue captá-los a 850 km de distância. Os filhotes nascem com 6,5 metros de comprimento e pesam aproximadamente 1.800 kg. É encontrada em todos os oceanos do mundo, com exceção nas águas mais frias dos polos. Baleia azul. Pode medir até 30 metros de comprimento e pesar 180 toneladas. Mais do que 28 elefantes africanos juntos. A baleia azul é o maior animal do planeta. Sua língua pode pesar 4 toneladas e diariamente ela come 4 milhões de crios, um tipo pequeno de camarão. Os filhotes mamam 230 litros de leite por dia, o que faz com que engordem 4 quilos por hora. Seu coração é do tamanho de um carro pequeno. Um ser humano adulto poderia rastejar por suas largas artérias. É uma excelente mergulhadora. Pode atingir grandes profundidades, ficando até 1 hora sem respirar, graças a seus pulmões, com capacidade para 5.000 litros de ar. As baleias azuis podem atingir velocidades de até 50 km por hora por curtos períodos de tempo, mas nadam normalmente em torno de 20 km por hora. E é isso aí, pessoal. Gostaram de conhecer os gigantes dos oceanos? Que animais incríveis, não é verdade? Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV. Todas as semanas eu tenho muitas novidades e curiosidades para vocês. Tchau, turma. Até a próxima.